Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, beleza? Vamos lá para a última aula da semana, última aula de língua portuguesa. Hoje vai ser análise linguística. Vamos estudar mais duas conjunções subordinativas: conjunções temporais e conjunções condicionais. Vamos lá? Primeiro passo, todos vocês já sabem, projeto de fluência. Como hoje é a última aula da semana, hoje é dia de pegar o poema Inveja e ler em voz alta. E além disso, gravar o áudio e mandar para mim, tá certo? Lembrando que todas essas produções agora desse período, elas vão contar para a nota de vocês. E logicamente, essa leitura ela vai ser bastante importante, vai ser muito importante para a nota de vocês, tá certo, pessoal? Então, todo mundo gravando o áudio da leitura do poema e mandando para mim lá no WhatsApp, beleza? Bem, agora a correção da nossa atividade. Na verdade, hoje a gente não vai fazer a correção aqui pelo vídeo. Por quê? A atividade da aula anterior, eu pedi para que vocês criassem um texto, escrevessem o texto, fazendo um resumo das informações, daquilo que foi dito, que foi mostrado no vídeo que a gente assistiu na última aula. Então, a correção, não faz muito sentido fazer a correção aqui pelo vídeo. A análise vai ser feita das imagens que vocês vão mandar da atividade de vocês lá pelo WhatsApp, tá certo? Então vamos passando para frente. Momento de nós estudarmos as conjunções subordinativas, conjunções temporais e conjunções condicionais. Na semana passada a gente já estudou as causais e as consecutivas e eu falei um pouco para vocês de como funciona o período composto por subordinação, né? São períodos em que uma oração depende sintaticamente da outra. Elas não funcionam isoladamente, elas só vão funcionar se estiverem juntas, se forem lidas, usadas juntas. Não é diferente para as temporais e condicionais. Então vamos ver como é que cada uma delas funciona. Primeiro, as temporais. Elas indicam uma oração subordinada que aponta uma circunstância de tempo. O nome já é bem claro quanto a isso, né? Então são conjunções que vão introduzir orações que apresentarão ao período a circunstância de tempo. Uma circunstância de tempo em relação àquilo que é dito na oração principal. Beleza, pessoal? Aqui são algumas conjunções subordinativas que ajudam a introduzir, a passar essa ideia de tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, e por aí vai. São várias as conjunções. Lembrando que eu digo sempre para vocês, não há necessidade de querer decorar essa lista de conjunções. O que é importante aqui é a gente perceber, a gente entender o sentido que essas expressões têm e principalmente o sentido que elas aplicam ao período em que elas são utilizadas. Ok? Então vamos analisar aqui esse exemplo. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Pois bem, em análise assim de períodos compostos, em análise sintáticas de uma forma geral, o primeiro passo que eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os verbos do período. Aqui nós temos desaprovou e soube. Pois bem, se são dois verbos, isso quer dizer que são duas orações, um período composto, logicamente. A primeira oração, a gente destaca aqui, desaprovou o comportamento do filho. A oração 1. A oração 2, assim que soube do ocorrido. Como é que a gente pode fazer essa separação? Notem aqui a expressão destacada, né? Está em negrito aqui a locução conjuntiva, a conjunção temporal, assim que. Portanto, pessoal, é nessa palavra que a gente faz a separação da oração 1 com a oração 2. Por quê? A conjunção ela introduz a segunda oração do período composto. Portanto, desaprovou o comportamento do filho, oração 1, assim que soube do ocorrido, oração 2. Como eu falei para vocês, o assim que é a conjunção temporal que faz a conexão nesse período composto, que faz a conexão entre a oração 1 e a oração 2. A função da conjunção é essa, pessoal, é fazer essa conexão nesses períodos, é fazer a conexão entre essas orações. Mas o que é importante a gente perceber?
que essa conexão não é feita de uma maneira neutra. Ela se faz com a ideia de tempo sendo estabelecida. Como é que funciona isso? A segunda oração, ela funciona como se fosse um advérbio da primeira oração. Então, assim que soube do ocorrido, dá uma circunstância de tempo de quando a ação que é relatada na primeira oração, ela aconteceu. Ou em que circunstância de tempo ela aconteceu. Tá certo, pessoal? Então, é assim que funciona a oração subordinada. A oração subordinada que está aqui representada pela oração 2. Ela apresenta a circunstância de tempo daquilo que foi dito, daquilo que foi informado na oração 1. Tá certo, pessoal? Então, conjunção conecta as duas orações. Conjunção temporal, ela faz essa conexão atribuindo uma circunstância de tempo, uma ideia de tempo. Beleza? Passando para frente, nós temos aqui as conjunções subordinativas condicionais. Então, pessoal, as condicionais, elas já vão apresentar uma ideia um pouco diferente. Elas iniciam uma oração que indica hipótese ou condição para que aquilo que é dito na oração principal aconteça. Ou seja, é uma condição para aquilo que é dito na oração principal, na primeira oração. Novamente, aqui uma listinha de conjunções, lembrando sempre que não há a necessidade de decorar. Nós temos o se, que é a mais utilizada, caso, quando, com quanto que, salvo, se, sem que, e por aí vai. Chama atenção para uma coisa aqui. Quando. Normalmente o quando ele apresenta ideia de tempo, mas aqui é sempre importante a gente levar em conta o contexto em que a palavra é utilizada. Então, não vou, por isso é que eu sempre destaco para vocês isso, que não há necessidade de se decorar a lista das conjunções. Por quê? O que é que vai te ajudar a entender que tipo de conjunção é aquela, como você vai classificar aquela conjunção? O que vai te ajudar a perceber isso é o sentido que ela aplica ao contexto em que ela está sendo utilizada, tá bom? Então vamos aqui agora fazer a análise desta oração. Passará de ano facilmente se acompanhar todas as videoaulas. Isso não foi uma indireta, viu? Juro. Primeiro passo, sempre identificar os verbos. Nós temos dois verbos novamente, passará, acompanhar. Passará de ano facilmente é a oração 1 desse período. Percebam aqui que o se, a conjunção se, ela está destacada. Então, ela faz essa separação. Nela a gente consegue perceber a separação entre a oração 1 e a oração 2. A oração 2 que é se acompanhar todas as videoaulas. Pois bem, o que é que a gente viu? Que a conjunção se, que é uma conjunção condicional, ela vai fazer a ligação entre a oração 1, passará de ano facilmente, e a oração 2, se acompanhar todas as videoaulas. Mas qual é o X da questão? Ela faz essa conexão estabelecendo essa ideia, esse sentido, o de condição. O de condição para que seja realizada ou não o fato principal. Qual é o fato principal? Passará de ano facilmente. Essa é a oração principal. Essa é a informação principal que é dada nesse período. Qual é a condição para que isso aconteça? Qual é a condição para que se passe de ano facilmente? Acompanhar todas as videoaulas. Então percebam isso, pessoal. A segunda oração, ela estabelece essa ideia de condição. Condição para aquilo que é dito na primeira oração aconteça. Assim funciona a conjunção subordinativa condicional. Ela introduz, ela apresenta uma condição para aquilo que foi dito na primeira oração aconteça. Beleza, meu povo? Passando para frente. Vamos ver aqui como funcionam as conjunções no contexto. A gente estuda todos esses elementos aqui linguísticos para entender como elas funcionam no uso real, né? Ou seja, para interpretar e para ler, interpretar e escrever textos. Eu trouxe aqui hoje para vocês um trechinho daquele poema que a gente analisou na aula anterior, do Cordel, que fala lá daquele homem que previu, por meio de um sonho, o momento de sua morte, e depois acabou se dando bem, se safando da situação, atrasando o seu relógio. Então vamos lá, fazendo aqui a leitura breve. Depois, se passar das 11, ele estaria salvo. Daquela situação, não seria mais o alvo.
Mas o tempo é assim, quando quer fazer pantin, não dá nenhum intervalo. Essa estrofe aqui a gente tem as duas das conjunções que a gente estudou. Primeiro, lá no primeiro verso da estrofe, o se. Se, que é uma conjunção condicional. Aqui, ele está introduzindo a oração subordinada se passar das 11. Percebam que isso daqui apresenta uma condição para a ação. A ação que vai ser dita aonde? Lá na oração principal. Ele estaria salvo. Então, nós temos aqui uma informação na oração principal. Ele estaria salvo. E qual é a condição para isso? Se passar das 11. Então, o se, a conjunção se, introduzindo uma oração que apresenta uma condição para que a ação da oração principal aconteça. Perceberam como é que funciona? Muito simples, pessoal. É lembrar sempre disso. Ela vai introduzir uma oração que dá a ideia de condição. Condição para o quê? Para aquilo que foi dito na oração principal aconteça. Aqui na penúltima estrofe no penúltimo verso da estrofe, nós temos a conjunção quando. Quando quer fazer pantin. Essa conjunção já é temporal, apresenta a circunstância de tempo. Mas ela apresenta a circunstância de tempo em relação a quem? Em relação à oração principal. Não dá nenhum intervalo. Então, pessoal, mais uma vez. A conjunção quando, ela vai introduzir toda esta oração, a oração subordinada, e vai fazer isso apresentando uma circunstância de tempo. Ela vai apresentar uma circunstância de tempo em relação àquilo que é dito na oração principal. Não dá nem um intervalo. Tá certo? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que funciona dentro do texto o uso real dessas expressões, das conjunções condicionais e das conjunções temporais. Beleza, meu povo? Agora a sugestão de atividade. Mais uma vez vamos usar o nosso livro didático. Vocês vão lá na página 247 resolver a questão 2 e na página 271 resolver a primeira questão da página. As duas vão dos itens A ao item D, viu? Quero que vocês respondam todos eles. E só a resposta. Mais uma vez, não precisa copiar, não precisa escrever as questões. Basta colocar as respostas, tirar a foto e mandar para mim. Beleza, pessoal? Então, acabou. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Tenham todos um ótimo fim de semana. Fique em casa, se cuide, se proteja e não esqueça da dica de sempre, leia um livro. Vamos aproveitar o tempo livre e ler um livro. Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Até!